Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Bora. Alô? Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Alexandre Araújo em recuperação. Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, estão me ouvindo? Tranquilo. Vamos à oração? Ótimo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje, um dia de cada vez. Eu estou chegando aos 30 anos já, viu? Essa história de dia a dia, aí eu já estou quase chegando nos 30, viu? Faz mais que obrigação. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que iniciamos mais esse programa falando aqui sobre drogas, né? E quando nós falamos sobre drogas, é tanto aparelho aqui, tanto barulhinho. Quando nós falamos sobre drogas, Paulo, na minha cabeça, né, na minha opinião, nós entramos num clima emocional, tipo assim, estamos falando de futebol, estamos falando aí de Corinthians, de Flamengo, quem é melhor. Então, você entra naquele clima, ou religião mesmo, ou política, né? Quem é melhor, quem não é. Parece que o ser humano finca o pé num posicionamento, né? Tem aquelas polarizações que criam controvérsias, dificuldade de entendimento, não se chega a consenso. E nesses anos todos, o Paulo agora está de cabelo branco, eu também, eu lembro dele lá na USP em 2002, lembro de você em 1999 na ABAD com o Jorge Weiland, já há um tempo, né? E a gente vê que no nosso meio dependência química, drogas e tal, existe tanta dificuldade, redução de danos, é isso e aquilo, a droga, essa daqui é leve, aquela é pesada, então internação voluntária, involuntária, antimanicomial, é muita coisa, cara, é muita coisa, e nós nos dividimos em nichos. Por exemplo, se eu falar aqui agora, redução de danos é uma coisa boa. Você prega um rótulo aqui em mim, vermelho, escreve, eu vou abrir o jogo. Ele é da esquerda, ele é... Entendeu? Então, eu pensei hoje, Paulo e Alexandre... É que eu estou compartilhando aqui. Tá. Eu pensei hoje da gente fazer um programa para a gente poder amenizar um pouco. Eu sei que não vai dar para fazer isso. Amenizar um pouco tudo isso e tentar chegar no caminho do meio, que me parece que é o melhor termo para a gente poder entender o que seja dependência química. E já começo com um exemplo aqui, Paulo, para você comentar. Uma mãe chega para você e fala assim: Paulo, me ajuda, preciso internar meu filho tem 15 anos e está fumando maconha, me ajuda, me ajuda. Deu para você entender, Paulo? Perfeitamente. E então, o que é isso? Afinal, droga é uma coisa boa, ruim? Nós estamos diante do quê nesses anos todos que nós estamos lidando com isso? Quando a gente fala droga, vem aquela... é um palavrão que a gente não entende muito bem o que é, e já se ressente, já dá um tranco em nós emocional, o sistema límbico já começa... os olhos regala. Como usar a cabeça, a parte racional nossa, para a gente falar de drogas, Paulo? Falar de droga, mas num tom assim, como se nós tivéssemos, eu e você, o Alexandre, conversando em off aqui. Ok. Bom dia a todos mais uma vez, Alexandre, José Carlos e aos nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também. Bom, é muito interessante essa abordagem. Também os profissionais, quando vão falar a respeito, tomam uma certa cautela para falar, principalmente porque há um patrulhamento muito grande com relação a posicionamento. E a primeira questão que eu sempre me acautelo
entender que quando se fala em drogas, quando se fala em dependência química, quando se fala em doença, tem que tirar qualquer paixão, qualquer viés de paixão que possa interromper um julgamento crítico baseado em ciência, baseado em fatos, baseado no que há hoje de conhecido pela ciência. Quando se fala em drogas, droga por si só é bom? Eu posso lhe dizer, depende. Uma droga lá no ambiente dela, no habitat dela, guardada ou plantada, ela não faz mal a absolutamente ninguém. E digo mais, quando usado por algumas pessoas, vai fazer muito mal para algumas e para outras pessoas poderá não fazer mal. Então, há uma série de fatores que vão dar uma resposta, vão influenciar o meio, a questão genética, os fatores de risco que cada pessoa que vai usar tem, o que ela espera de cada droga, a via de uso, a dosagem, enfim. Não podemos gerenciamento. um gerenciamento. Então, há uma série de fatores que nós temos que levar em consideração. Eu só vou levantando a bola aqui para a gente poder pensar. Tá escutando? Tô. Não é droga, não, né? É água, né? H2O 24. Água fresca. Mas se você olhar na história, fazer um rastreamento assim, daquilo que você leu, tem civilizações que existem drogas que estão atreladas à própria cultura, que há uma certa tolerância, e parece que aí faz menos mal. Por exemplo, nós temos o álcool, que é legal, né? Quando você fala em álcool, na sua cabeça e na minha, o que ele está tomando? Não, está tomando uma cervejinha. Agora, se o mesmo cara estiver fumando um baseadinho com um tetraidrocannabinol um pouquinho menor, de 1%, um paião, nossa senhora, a gente fala lá, ó, o sem vergonha. Quer dizer, tem também uma questão de interpretação cultural, de meio ambiente, daquilo que pode e não pode. Não tem isso também, Paulo? Tem. Certa feita, me perguntaram numa palestra qual era a droga mais perigosa. E eu disse que a droga mais perigosa é o desconhecimento, é a ignorância. É o desconhecimento que nós podemos ter a respeito deste universo que nós estamos falando, no caso, as drogas, né? Então, o próprio dependente químico, quando você pega um ambiente onde os alcoólicos estão ali, não sabem que são alcoólicos, não sabem que adoeceram, é um sábado desse de pré-verão, pré-primavera, solzão quente, a pessoa está lá, bebendo, já bebeu várias, tem uma tolerância orgânica muito alta, para quem conhece a dependência, olha, já verifica alguns sintomas clássicos, mas ele acha que está bebendo socialmente. Aí, no mesmo ambiente, um levanta e fala, deixa eu puxar aqui um baseadinho, quero dar uma relaxada, ou deixa eu ir até o banheiro que eu vou dar um tirinho rápido aqui para ver se estimulo. Normalmente, o alcoólico ali, ele pode tecer algum julgamento de valor, né? Aquele cara é drogado, aquele é pesado, aquele é perigoso, aquele é maconheiro, e por aí vai. Ao mesmo tempo que aquele que fuma um baseado também, às vezes, está lá do lado de lá, debaixo da árvore, fumando umzinho com os companheiros, etc, etc. E aí vê aquele tomando todas no boteco, ele fala, lá, ó, pé de cana, cachaceiro, pudim de pinga, né, safado. Essa hora, meio-dia e pouco, em vez de estar em casa ajudando, está tomando todas no boteco. Então, cada um no seu universo, usando a sua droga, mas o que todos têm em comum? O desconhecimento, a ignorância a respeito do que efetivamente está acontecendo. Enquanto nós não tirarmos as vendas do desconhecimento, enquanto não tirarmos o preconceito, o julgamento de valor, aquele viés de paixão que paira sobre esse universo, nós não vamos olhar com clareza e também não vamos ter capacidade de poder ajudar aquelas pessoas que necessitam. Então, Paulo, eu quero aproveitar essa sua fala para a gente aprofundar, até porque o banner que a gente divulgou essa semana era justamente bem sobre esse ponto, sobre o estigma, né?
E o estigma é uma palavra que vem do grego, que foi reaproveitada, foi reutilizada por um jornalista, Erving Goffman, em 1922, na ideia de se referir a pessoas que, pelo olhar, pelo estereótipo, rotulam as pessoas sem provas, né? Então, isso vai bem ao encontro do que você está dizendo, porque a dependência química ela é permeada de estigma. As pessoas pensam em álcool e droga com opiniões pessoais, sem fundamentos técnicos científicos. E isso cria uma base que o próximo passo disso é o preconceito. O preconceito nada mais nada menos do que você julgar uma pessoa sem ter prova alguma. Às vezes eu discuto com o José Carlos e falo, mas o preconceito é bom, porque o preconceito discute. E eu não sei, até eu queria discutir isso com vocês, como é que a gente pode discutir uma coisa sem fundamento, né? Porque muitos dos preconceitos, eles não têm base reais, né? São fundamentados em opiniões e suposições. E eu queria trazer isso para a atualidade, por exemplo, essa discussão hoje de maconha, e você falou no outro programa que nós participamos, eu gostei muito, essa discussão se maconha libera, legaliza, se não legaliza, se planta, não planta, que o que falta é conhecimento. A maioria das opiniões não estão. A sociedade não pode discutir uma questão dessa sobre drogas sem ter um mínimo de conhecimento. Então, acho que o estigma é um grande problema. Você tem razão. Quando a gente fala de conhecimento abrangente que nós não temos na totalidade. Então, nós poderíamos falar de atualização de informações, aquilo que está muito mais próximo de uma verdade, né? E depois você fazer essa interpretação para determinados fins. Por exemplo, você quer a maconha para quê? Para fumar ou para fazer corda, né? Ou para fazer pano? Depende do que para que você quer dentro da sociedade. Então, é normal e natural que haja essas discussões. Por exemplo, se eu chegar para o Paulo e falar assim, Paulo, droga é um grande problema humano, como eu sempre falo aqui, ou é uma grande solução humana? Aí você chega para o dependente químico, ou para alguém que está bebendo exageradamente, fala álcool para você é problema ou solução? Ele fala, de manhã é problema, porque eu estou de ressaca, mas à noite é solução. Quer dizer, existe justificativa no nosso pensamento para tudo. Você pode criar sofismas, advogar causas de várias formas. Às vezes você ouve assim, peraí, por que não libera a maconha? O álcool é pior que a maconha, e é uma verdade isso, ele causa danos e custos sociais maiores porque está disponível. Aí eu uso esse argumento, Paulo, dizendo o seguinte, por que não libera a maconha igual o álcool, ou então não proíbe o... Deu para entender? Então, o jogo de palavras, os argumentos mentais... O Paulo está fazendo um curso, uma especialização em terapia comportamental cognitiva. Você acha que é necessário nós fazermos uma terapia comportamental cognitiva, aplicar técnicas na população geral, porque nós estamos pensando errado, erros de interpretação do ponto de vista coletivo, Paulo, na questão droga? Olha, Paulo, antes de passar a bola para você, eu só quero acrescentar para o seu comentário, por exemplo, ontem eu atendi um familiar da Grande São Paulo, o filho dele estava no último semestre de psicologia na Unesp e surtou, faz 2 anos com o uso de maconha. E de lá para cá, você vem fazendo um trabalho de manutenção, tem hora que recai, tem hora que volta, mas a longo prazo ele está em mais tempo de abstinência. Ontem o pai dele me ligou e falou assim, Alexandre, eu estou achando melhor que o Valtinho fume maconha, porque quando ele fuma maconha, ele fica mais calmo. Quando ele não está com a maconha, é que ele começa a ter os comportamentos esquisitos. E eu disse para eles, Walter, é que a maconha tem um efeito farmacológico, mas a médio e longo prazo vai agravar cada vez mais essa esquizofrenia. Então, essa desinformação, olha o impacto que isso causa na sociedade, que é o que o José está falando. Então, a gente tem que tratar a sociedade, tem que treinar. Agora você voltou para a pergunta, é isso? Eu quis acrescentar nesse sentido, como a desinformação
é complicada. Então, quando nós pegamos tanto a fala do José Carlos quanto a sua, Alexandre, você vê que vai complementar uma linha de raciocínio que vem lá de trás dos estigmas, dos preconceitos, né? Preconceito, Berner fala já na década de 40, Eric Berner, ele diz o seguinte, que o preconceito é um pré-conceito, é um conceito que eu recebi lá atrás, uma informação, e eu cresci e não consegui reavaliar, e mantive aquela mesma linha de pensamento sem me fundamentar quando adulto. E o José Carlos coloca o seguinte, que precisaria haver, então, uma readequação na informação da sociedade de uma forma geral, que nós pudéssemos reaprender. Esse reaprendizado é a retirada do preconceito, aquele conceito inicial que é envolto num conceito hoje científico, e a partir desse momento eu tiro todo aquele estigma, todo aquele desconhecimento e passo a nivelar as pessoas no nível de conhecimento, aqui ser redundante, né? Nivelar com o nível, mas que possamos todos partir de um único princípio, uma base. E quando se fala em liberação, quando se fala em legalização, quando se fala em descriminalização do uso de drogas, se não passar por esse viés de revalorização, de conhecimento, nós vamos ficar naquele ponto de vista o seguinte, eu acho que não, eu acho que sim. E o achismo não dá. É um ponto de vista unicamente pessoal. Olha, Paulo, eu tive em Portugal ano retrasado para conhecer um pouco lá a política pública deles, as políticas públicas deles em relação ao uso de álcool e drogas. E é muito interessante porque lá eles têm uma tabela de quanto a pessoa pode portar, né? E quando eu olhei aquela tabela, eu fiquei imaginando, nossa, como é que seria isso no Brasil? Mas o que acontece? Lá, 99% da população tem plena consciência que dependência química é uma doença. Então, eu conversei com um taxista, conversei com pessoas no metrô, as atividades que eu fiz e cheguei perto das pessoas, então todos têm um conhecimento de que se trata de uma patologia. E mesmo com essa legalização, você não viu aumento de criminalidade, você não viu aumento de doenças, não que solucionou o problema, mas eles conseguiram manter um controle. Então, eu concordo que o conhecimento, que a educação para as dependências é fundamental, e que no Brasil nós estamos um tanto quanto atrasados nisso. Viu, Paulo? Deixa eu falar em cima disso que o Alexandre está falando. Eu vejo assim, eu gostaria, como nós estamos em off aqui, não tem ninguém nos escutando, vamos falar aqui abertamente. Eu vejo assim, mesmo quando você fala a palavra doença, ontem mesmo eu estava escutando um familiar. Não, esse sem vergonha desse doente. Então, não é bem você entender, saber que é uma doença, que é um distúrbio, que é um transtorno, porque é tudo isso, é um transtorno, é uma síndrome médica. Não adianta você saber se você não justificar o comportamento dele a partir do conhecimento do mecanismo de uso porque só alguns se tornam dependentes. Se eu disser para você, porque não tem ninguém nos escutando, que a questão da doença é um estigma, por quê? O primeiro Código Internacional de Doença de 1898 já estava lá na primeira, nem podia chamar de revisão, já estava lá, alcoolismo, uma doença aguda e crônica, só que colocaram na coluna dos envenenamentos crônicos, porque não existia uma cartografia psicológica do ser humano para falar que era uma doença física, mental, psicológica. Freud estava nascendo, Jung também. Só em 1950, se não me engano, na quarta, quinta revisão, é que aumentou um pouco a concepção. Então, o povão não tem obrigação de acompanhar esse conhecimento todo. Hoje nós estamos aí no modelo neurológico. Então, se de 1900 a 1950, 70, se falava assim, Paulo, por que você não para de beber? Era o modelo moral, né, de amedrontamento. Você vai morrer, ó seu fígado,
Para com isso, seu vagabundo, escolher essa vida de baixeza encostado em boteco, para com isso, aos seus filhos, entendeu? E não se compreendia. Isso continua. Então, se nós não mudarmos a concepção e falarmos assim, ó, o Paulo não pode comer abacaxi, que ele é alérgico. O Alexandre não pode comer açúcar, que ele é diabético. O Zé Carlos não pode mamar uma manguaça, porque ele é alcoólatra. Se nós não tivermos essa concepção, nós vamos continuar, apesar da doença, com a mesma concepção de estigma e preconceito. O diferencial nesse processo todo, principalmente quando nós falamos de outras doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, doenças respiratórias, doenças coronarianas, enfim, é que quem padece dessas doenças não vai existir os chamados mecanismos psicológicos de negação, né? Quando nós falamos de alcoolismo, quando nós falamos de drogadição, droga-dependência, o antigo chamado vício, há um envolvimento, né, dos mecanismos de negação, e a negação ela não acomete apenas o usuário dependente, acomete também os familiares e aqueles que convivem em volta dos usuários. Por isso que nós vamos encontrar mães que já foram informadas tratar-se de uma doença e vai adjetivar o filho de 2 vezes, né? Esse doente safado sem vergonha. Então, ela utiliza tanto a doença, que há reconhecimento, quando você falou, né? O CID-5, que foi em 1952, ele já falava da doença crônica, né? E nós só tivemos o efetivo reconhecimento na Associação Médica Americana em 1965 e em 1966, que nós tivemos pela Organização Mundial de Saúde. Ainda que seja tardiamente, em 1966, nós estamos falando de 54 anos, que é um reconhecimento oficial do alcoolismo enquanto doença. Ainda hoje, nós encontramos, não na população de uma forma geral, mas em meios de profissionais que tratam de saúde, ainda falando de alcoolismo sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista social, ético, policialesco, abordagens terroristas. Porque paira ainda um desconhecimento muito grande. O Alexandre estava falando de Portugal. Fizeram tanto terrorismo sobre Portugal na época, que quando quem é da área e vai para lá, imagina que vai chegar na rua, vai encontrar todo mundo usando droga para tudo quanto é lado. Não é verdade, né? Eu saí de lá corrido agora na pandemia. Cheguei no Brasil já no meio da pandemia, aqui em março, né? Nós fomos em Viena, porque em Viena tem o uso da maconha, que é aquilo que você falou, e eu achei uma coisa tão assim, deprimente. Porque nós chegamos no consultório, tem o médico, tem o enfermeiro e chegou o paciente, ele se identificou, deu a carteira de identidade dele e a licença do uso da maconha. Então, é uma porta de vidro, o público fica, assim, quem passa na rua, né, percebe, está lá o médico todo de branco, aí o sujeito, o paciente, ele senta, acende um baseado e fica fumando, até terminar. Terminou, tem uma conversa, depois ele recebe uma medicação, recebe um novo receituário e vai embora para casa. É vexatório, né? É vexatório. Não, é deprimente. Segregador. Segrega mais que libera, né? É uma coisa que estava eu e minha esposa, ela é psicóloga, ela ficou assim... Nossa. Que modelo... E eu estou falando de Viena, não estou falando de... Eu estou falando dos países mais... Né? Quando você chega... Beira a Inquisição, né? Beira. Mas é uma coisa, quando você tiver a oportunidade e obter a licença para poder observar, etc., você vai verificar, é deprimente. Mas, no entanto, você não encontra a mesma quantidade de noias que nós encontramos em grandes capitais, como São Paulo, Rio, Recife, na rua. Não tem isso. Não tem os guetos, tem os barzinhos, tem os lugares, mas não é assim. Quando você vai para Amsterdã, a impressão que dá é que está todo mundo fumando maconha o tempo todo, em todo canto. Não é verdade. Não, é verdade. Eu tive Maastricht, estive lá, não é?
Mas, olha, veja bem, quando você vai naquela zona da luz vermelha, aquela parte de Amsterdã ali, o pessoal ali, a partir das 6 horas da tarde até madrugada dentro, você tem que andar com máscara de respiração mesmo, né? Mas durante... Oi. Parece o vale do Anhangabaú, não? É que você não está morando em São Paulo, viu? Praça Roosevelt. O maconhódromo fica ali bem... Você quer Praça ficar muito Roosevelt. louco, é só você caminhar do viaduto do Chá ao viaduto Santa Ifigênia, aquela parte baixa ali, e nós não estamos falando de Cracolândia, não. Nós estamos falando de pessoas engravatadas, entendeu? Agora, ô Paulo, mudando de pato para ganso, nós estávamos falando aqui de doença, eu falando lá do manual médico, dando uma de sabido aqui, você também, mas o que diferencia, você falou muito bem, doenças coronarianas, diabetes, doenças crônicas, reumatismo, isso e aquilo, são doenças crônicas. Agora, você falou que a dependência química, eu já vou abrir o parênteses, aí que eu vejo a gravidade dessa doença, são os mecanismos psicológicos, as defesas do ego que foram... O ego cresceu e você criou mecanismos de defesa, falando no jargão freudiano, né, da Ana Freud, para defender esse ego. Porque quando você descobre que você é diabético, você fica com medo e já vai se tratar. Uma doença coronariana, você corre para o cardiologista. Agora, dependência química, o cara não corre para o Paulo a salvar a vida dele, não. Você estava de mecanismo de defesa, cara. Eu ouvi uma essa semana. Tem uma. Nossa, foi. Não, essa eu não boa, aguentei, eu bati palma pro cara. Essa serve para palestra. Eu conversando com o cara sobre cocaína, álcool, legaliza esses papos. Aí ele virou e falou assim: Alexandre, mas você sabia. E ele cocainou no internado. Mas você sabia que o governo americano já utilizou a cocaína para a saúde pública, né? Eu falei, não sabia. Ele falou, não, estava tendo um sério problema de motoristas alcoolizados nos Estados Unidos e a CIA, em parceria com o governo, legalizou o uso de cocaína para diminuir o impacto do álcool com os motoristas. Falei, nossa, da onde você tirou isso? Ele parou, olhou para frente, mas de onde você tirou essa fonte? Eu nunca ouvi isso, anos que eu estou. Ele falou assim, não, está na letra da música do Metallica. Cara, eu não aguentei, eu comecei na letra da música do Metal. Ele conta toda essa história, que a CIA está envolvida. Onde ele ia tirar isso? Você acha que ele fez da cabeça? Algum fundamento tem, é a banda, é o Metallica. Eu falei, viu, Paulo? É por isso que eu gosto do meu público. E os mecanismos de defesa não fica só com racionalizada, né? Não fica só no dependente, passa para o codependente. O dependente fala assim, não, ele bebe, usa droga, mas é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, fez o 3º ano de direito. Quando ele não bebe... Só tem esse probleminha, né? Mas é interessante que a gente está fazendo um paralelo dessa questão da desinformação e qual é o reflexo disso, né? Porque se nós partimos do pressuposto que dependência química é uma doença em que é benigna, é a única doença na face da Terra que o cara não quer se tratar, né? Porque você fala para a pessoa que ele está passando mal, que ele está morrendo, ele chora, acredita, te abraça, fala dos mecanismos de vai defesa lá e usa, público, né? Aí, ô Paulo. O que é isso? Que papo... Não, mas o interessante, por que esses mecanismos eles afloram muito quando se trata de dependência química? Essas outras doenças, elas, primeiro, não foram provocadas porque a pessoa estava buscando um prazer. Elas foram provocadas ou por outras questões genéticas ou por outros fatores ambientais, mas eu sou unicamente vítima. E como essas doenças elas são causadoras de muita dor, há uma tendência em aumentar a dor e aumentar também a qualidade do caráter. O caráter do indivíduo doente, ele vai ficando bom, a pessoa fica mais bondosa, se aproxima mais, tende a fazer reparação de danos, etc, etc. Né? Já a dependência química, a visão que se tem é uma doença provocada por quem busca o prazer imediato, que ao invés
de melhorar o caráter, distorce o caráter, aumenta o ego, então a pessoa fica extremamente egoísta, e ela tem informações já de base que ela recebeu lá na infância, e que não deveria usar drogas, não deveria beber, que isso é coisa de vagabundo, de safado, etc. Quando ele começa a usar, ele começa a perceber em algum momento que as coisas não estão tão normais, tão boas. Ele sabe, ele é dependente, ele não é estúpido, ele não é burro. Ele sabe que alguma coisa não está andando bem, mas ele tenta deixar e fica mal quando tenta deixar. Passa a usar e começa a ficar preso. Então ele tem que justificar o uso. Ele vai ter que minimizar o uso, ele vai ter que projetar o uso, ele vai ter que racionalizar o uso, ele vai ter que suprimir sentimentos, reprimir, vai ter que ter lembranças. Então, enfim, Ô Paulo, é uma série de mecanismos. Deixa eu abrir um parênteses aí. Segura aí, você falou racionalizar, minimizar, justificar, etc. Projetar. Projetar, que são os mecanismos de defesa, é muito interessante. Isso daí é muito patente para nós que atendemos dependente químico. Agora, essa justificação, tem gente que fica falando assim, não, ele justifica para enganar a gente, para manipular. É para isso ou é para ele não sofrer? Eu já respondendo aqui. É uma situação dele se auto-justificar ou empurrar as barreiras humanas que impedem ele de usar? Na verdade, é assim, o que leva primeiramente é uma mudança. Nós sabemos que aqui no lobo frontal, o córtex pré-frontal, onde está o julgamento crítico, todos os sistemas de crenças, informações, convicções, princípios, valores, estão aqui. É isso que nos leva a mudanças. Toda vez que eu quero mudar, é por aqui. As drogas, a doença da dependência química, ela atua de uma forma difusa no nosso cérebro, mas em especial nessa região, e ela vai diminuir a capacidade do julgamento crítico. O discernimento entre o certo e o errado acaba ficando comprometido. Ora, se eu tenho um comprometimento nessa região, significa que eu não posso mais mudar. Só que nós temos um segundo instrumento que pode nos alavancar para uma mudança, que é a dor. A dor, pelo que está acontecendo, a dor emocional. Toda vez que eu faço uma besteira, toda vez que eu perco o emprego, um namoro, dou um vexame, acordo de ressaca, enfim, isso me leva a pensar, caramba, eu preciso mudar, eu não posso mais ficar. Então, a dor vai alavancar. Ora, eu quero, mas eu não posso mais parar nesse momento. Eu ainda estou vendo muitas vantagens em usar as drogas, em beber. E aí, o que eu faço? O primeiro dia que eu estou de cabeça inchada, eu quero parar. No dia seguinte, eu já não estou tão ruim assim. Afinal de contas, as coisas não foram tão péssimas. Começo a minimizar. Então, o que acontece? Ora, se a dor vai me levar a mudar, eu tenho que impedir essa dor de atingir um nível tal que me faça mudar. Então, os mecanismos psicológicos de defesa, eles vão ficar na minha frente como se fosse uma muralha protetora, como se fosse um tijolo sobre o outro e forma essa muralha. Toda vez que a dor vem, ela vai bater nesse tijolo. Bateu nesse tijolo, mesmo ultrapassando, o efeito da dor vai ser tão mínimo que eu não vou querer parar. Aí o Alexandre olha para mim e fala, mas Paulo, pelo amor de Deus, olha o que você fez. Eu falo, que é isso, Alexandre, você está exagerando, também não é para tudo isso. Todo mundo bebe a mesma quantidade que eu bebi. Eu não sei se você está vendo. E aí, mesmo as pessoas falando, e mesmo a intensidade da dor tendo sido alta, para mim ela não foi tão alta. E isso me faz prisioneiro. Junto desses tijolinhos, só para finalizar, vai tendo o cimento que vai grudando um tijolo no outro. E para quebrar essa rachadura? Que é o aumento dos defeitos de caráter. Né? O aumento dos defeitos de caráter. Então, eu vou ficando mais egoísmo, mais mentiroso, mais tudo. E aí ficou a muralha. Aí é que está o segredo. Para entrar no dependente, você vai ter que ajudar a romper essa muralha protetora. E aí que é muito... O confronto, de vez em quando, é bom, né? Aí que é muito... O martelo está com vocês. Aí que é engraçado a habilidade que o... Assim, só para o ouvinte entender o que o Paulo está dizendo nas minúcias, dessa habilidade que o sujeito desenvolve de transformar o errado em certo, né? Então, eu sempre falo assim, o cara, se você acorda de manhã, sai para a rua para trabalhar e a pessoa que está na sua frente deixa cair uma carteira,
normalmente você pega a carteira e devolve para o cara, né? Ó, o senhor deixou cair aí e tal, né? Se é um dependente químico que acorda de manhã, sai para a rua, na fissura para usar, e o cara da frente deixa cair a carteira e acredita que é Deus que mandou. Já fala que o poder superior está ouvindo minhas preces, pega, põe no bolso, sai andando e fala, como Deus é bom. Ele tem essa habilidade de transformar o errado em certo para poder manter esse mundo, né? Você pensar na ética, na moral, sob o ponto de vista neurológico, conhecendo um pouquinho essa questão que você falou, do sistema límbico, que é o cérebro emocional, do córtex, que tem a função de dominar, educar essas emoções e suprimir os instintos. Aí vem a droga, com seu poder de prazer e hedônico e de deturpação do instinto, e exacerba esses instintos de sexo, fome, sede. É o homem do mundo, né? É o homem material ali, ó, vivendo. Ele não vai rezar, ele não vai, porque ele está vibrando no diapasão da terra, telúrico mesmo. Aí, o cérebro dele tem uma parte que decide entre bem e mal, que é a parte cortical que você falou, pré-frontal, só que, infelizmente, a droga, pelo menos o álcool e cocaína, vai lá e ele cria déficit cognitivo, quer dizer, ele não tem mais a capacidade de decidir sobre o certo e errado. É terrível isso, é terrível. Aí, o único socorro que tem, como você falou, é a dor. Estou repetindo a sua palestra aí, é a dor. A dor vem em seu socorro, mas aí é que está. Tem um outro mecanismo para suprimir a dor, quer dizer, ele vai aprender a sofrer com os mecanismos de defesa. E aí só tem uma coisa. Já ouviu falar no Paulo Paulada? Conheço. Paulo Paulada é um cara que tem um tijolo que usa muitas vezes do confronto. Eu estava atendendo aqui no ambulatório, atende gratuito às terças-feiras, e do outro lado tem uma médica, e por acaso ela escutou o que eu estava falando para o dependente. E aí ela chegou para a secretária, que por acaso é minha filha, e falou, meu Deus, seu pai pega pesado, eu preciso passar nele. Muitas vezes o confronto que é questionado, é uma técnica questionada, é necessário para o terapeuta que tem um certo manejo, uma certa experiência de setting, né, Paulo? Não é só entrevista verdade. motivacional, não é só passar gel no cabelinho, não. É verdade, porque muitas confusões, elas advêm do que é o confronto. As pessoas imaginam que você está confrontando uma pessoa. Então, é o confronto da doença. O que O Alexandre que fala isso. O que acontece com a doença, né? Com o doente, propriamente dito? É aquilo que você falou, né? Que nós falamos. Ele está nesse universo. Esse é o universo real. Esse universo começa a ficar doloroso, começa a ficar ruim, ele cria um outro universo, que é o universo da ilusão, é o mundo ilusório. Então, eu tenho o mundo real e tenho o mundo ilusório. Eu migro para cá e fico aqui. Quando você trabalha, por exemplo, com família, quando você trabalha com inventário, quando você trabalha com outros instrumentos, você vai ouvir o dependente químico, ele vai contar a vida dele, a história dele, do universo ilusório. Aí você ouve a mulher, ouve os filhos, ouve a família, ela vai contar o universo real. Você vai confrontar com ele o que é real e o que é ilusório. Isso é a confrontação. É isso que vai fazer cair a ficha em algum momento, é isso que vai fazer com que a pessoa comece a refletir sobre exatamente o que está acontecendo. Se ele está no centro de recuperação, fatalmente, desintoxicado, sem nenhum tipo de outra droga, recebendo essas informações, esse confronto vai acionar o mecanismo de dor. Em algum momento a pessoa pode chorar, em algum momento a pessoa pode até querer ir embora porque está ficando muito doloroso. Isso vai ajudar muito. Então, depende, né? Cada confronto, cada forma. A intervenção orientada, por exemplo, ela utiliza um mini confronto para deixar ali uma aberturinha só para que naquele momento a pessoa fale, tá bom, eu aceito. Aceitou, entra no carro, corre para a clínica.
Você falou um palavrão aí, intervenção orientada. Não, mas Você tem um livro, né, chamado Intervenção Orientada. Nós vamos marcar um dia só para falar disso, só da intervenção orientada, que é um processo lindo, né, uma técnica maravilhosa. Paulo, sabe que viu, José, a gente tem que fazer um programa, a gente pensar isso aí lá para a próxima semana, em que a gente divida, estabeleça muito bem os limites do que é o tratamento da dor, do que é o tratamento da recuperação, né? Do que é a recuperação. Porque quando a gente fala de confrontação, de sistema de autoilusão quebrar, de recuperação física, isso são todos atributos do tratamento. São causas diretas do uso de droga que precisa ser estabilizado. Não tem nada a ver com a recuperação, que é assumir a vida e ser feliz. Nós precisamos começar a dividir isso. Acho que o ouvinte fica confuso. Paulo, eu uso uma frase assim, o tratamento ele é focado no parar. Então, por exemplo, se você pegar 4 tipos de medicações, de sulfiram, topiramato, naltrexona, sei lá, os benzodiazepínicos, todos eles para ajudar o cara a promover a abstinência e continuar parado. Não tem outra coisa a fazer. As técnicas também são para isso. Então, tudo está focado no parar, porque se ele parar, tudo melhora. Agora, por exemplo, você arruma um emprego para o cara, ajuda ele a voltar para cá, tudo isso para que é? Para ele parar. Se você ajudar ele e ele continuar usando, você está fazendo coisa errada. Então, porque eu vejo assim, José, hoje existe, as pessoas às vezes ultrapassam alguns limites, né? É um jogo precisa de ser, porque, por exemplo, as técnicas confrontativas e várias outras técnicas para o momento do sistema de autoilusão que o Paulo falou, é muito bem colocado, serve ali, você precisa trazer o cara de Saturno, Plutão para a Terra. Depende do paciente, agora, do em recuperação, não. As técnicas são motivacionais. A pessoa precisa ressignificar o afeto, ressignificar a maneira de lidar com o dinheiro, de lidar com sentimentos e emoções. Precisa ser valorizada no que ela tem de melhor. Porque se for para parar de usar para continuar, olha, desonesto, olha o que você está fazendo aí, poxa. Não, né? o que eu vejo, Paulo, eu vejo assim, hoje, se você pegar no Brasil 18 milhões de alcoólatras e não conversar com o alcoólatra, mas com a família, e perguntar, ele quer parar? Não, ele não quer parar. Primeiro, ele não quer parar. Então, o que você vai usar para ele parar? Você vai usar técnicas. Quais? Vai começar com a levinha, que é a abordagem. E depois, você vai para a intervenção orientada. E depois, você vai pedir para ele ser internado. E depois, vai internar. E se ele não quiser ser internado? Internação involuntária. E se ele não brigar? Interação compulsória. Quer dizer, tem... Depois disso, só cemitério, né? Mas você tem que ir num crescendo. É a mesma coisa quando chega alguém na sua frente para você tratar. Primeiro, que se reuniu lá no céu, anjos, arcanjos e querubins, Jesus, e mais com a pedido da mãe. Então, é um momento único. Você imagine a importância de um Alexandre, de um Paulo, atendendo uma pessoa que ele vai aparecer na sua frente uma vez na vida ou está na morte, não é verdade? Então, você tem que usar muito mais o afeto, o coração, do que as técnicas. Então, você lê, você começa a conversar, o vínculo é tudo, Paulo, o vínculo é amor. E, às vezes, o amor tem que ser exigente. Tem uma irmandade chamada amor exigente. Então, quando você dá paulada de Paulo... Não é porque você está sendo desamoroso, idiota, e sim por uma experiência. Quando eu falei de intervenção não, do confronto, há casos e casos. Eu estou falando de um caso já de internação, onde a pessoa estava naquele estado que você falou, com todos os mecanismos de negação. Eu utilizo, viu, Paulo? Fundamentados. Paciente de consultório, paciente que veio procurar ajuda, a abordagem é completamente diferente. Aí você tem técnicas cognitivas comportamentais, você tem todo um instrumental que você vai ajudar, vai empurrar a pessoa para frente, vai caminhar junto. Cada caso é caso, né? Cada um é cada um. Você inventou essa frase agora, cada caso é um caso. Viu, Paulo, uma coisa que eu estou estudando ultimamente, e muito pouca literatura no Brasil em português, é sobre os curandeiros feridos, né? A importância dos curandeiros
que ao longo dos séculos, com as suas histórias e os seus sofrimentos, começaram a ajudar os outros, né? A origem disso nas tribos indígenas americanas, que tiveram sérios problemas com alcoolismo na colonização, e como foi surgindo os curandeiros dentro das tribos, através das dores dele, ajudando o outro. Nossa, é uma coisa que você se emociona, porque você chega à conclusão que a história da pessoa em recuperação tem um poder de mudança, de força muito forte. A história da resiliência tem poder de mudança. Paulo, né? um minuto, muito legal. Paulo. Bom, é um bate-papo muito bom aí, só para a questão do próprio profissional ter que se curar, né? Há uma exigência de que nós nos submetamos a um acompanhamento terapêutico também, para que haja um equilíbrio, para que nós possamos abordar e entender muito bem. Eu estou estudando, estou em universidade novamente, né? Como diria a outra, é minha quarta, até terminar os tijolos, eu estou fazendo mais uma universidade, onde nós somos obrigados também a se tratar, etc. Mas é importantíssimo mesmo que cada profissional busque, sim, uma ajuda também. É isso aí, gostei da mensagem, Paulo. Nós não somos de ferro, eu costumo dizer aqui, mal e porcamente a gente se suporta em cima das nossas rapidinho, perninhas. José, para terminar. Terminou. Olha, pessoal, ouvintes da TV Mundo... ouvintes da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior, nós aqui no Instituto Plena, na Zona Leste de São Paulo, nós vamos começar um curso presencial para 10 pessoas em outubro, cumprindo as exigências, logicamente, desse novo normal da pandemia. Só tá? dependente químico. Só para dependente químico que tem dificuldade de permanecer em abstinência. Tá? É isso, estamos com um curso novo aí de gestor, vocês vão gostar demais. E nós estamos terminando o nosso programa 24 horas de paz, serenidade e sobriedade. Abraço, Paulo. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Paulão. Obrigado. Viu? Abraço. Até a próxima. Você ouviu Recuperação.